Bora lá. Oi, gente. Olá, boa tarde. Salve, salve, salve. Salve, Miguel. Salve, Boa tarde, meninos, Aroeira. meninas. Tudo bem com você? Estava ouvindo aqui, e um beijo para a Daiane, né? A Daiane sai aqui, deixa a gente, mas a gente manda um beijinho. Beijo, Daiane. Eu E estava ouvindo. interessante, só para fazer um comentáriozinho antes da gente começar, a Márcia falou da mãe da Praça de Maio, que disse uma coisa tão bonita, né? Que ela era uma dona de casa quando ela descobriu o desaparecimento do filho e foi atrás dessa questão. Foi ela que nasceu, foi ele que fez ela nascer e não o contrário. Bonito isso. Dele, né? É muito legal. Eu achei linda também a declaração do nascimento da cidadã, né? Assim, Da cidadã. ele deu a luz a ela. Certo? Exatamente, foi isso que ela falou. Eu queria também destacar o pronunciamento do Lula e a estocada dada no Elon. Amanhã eu tenho que fazer o Lula de Yoda para continuar a charge que eu fiz hoje. Preciso fazer. O Lula deu realmente aquela virada da esgrima em que a espada do adversário sai voando. Põe, crava na pedra. É uma grande sacada, né? A grande sacada é a sacada simples. Pegou o cara na veia, né? É. Agora, nós vamos ter um assunto interessantíssimo, porque essa pendenga não é com Moraes. Na verdade, essa pendenga é com todos os países da Terra, basicamente. Não, eu tenho muita coisa para observar sobre isso. Esse papo nosso hoje vai ser bom. Mas eu acho que antes a gente podia. Eu sei que vocês dois já falaram bastante sobre o Ziraldo, eu escrevi aqui também, Miguel escreveu, mas acho que a gente podia fazer mais uma homenagem. Claro, sempre. Nunca é demais. Lembrar do Ikenga também, nosso querido Ikenga, que tem também uma história muito peculiar com o Ziraldo, pela significância, representatividade e tudo mais também. Né? É muito bacana começar com essa homenagem. Só quero lembrar que há muito tempo que a gente tem conversado sobre o Elon Musk e o perigo monumental, gigantesco, inacreditavelmente grande que esse sujeito é. Tchan, 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 tchan. Isso é só para preparar o pessoal que está aqui com a gente. É um spoiler, é um spoiler. Não vão embora. Chamada, não vão embora por quê? Vamos falar sobre isso. Exato. É isso aí. Mas então... Você quer começar falando do Ziraldo um pouquinho, Miguel, ou você... Vamos. Eu estava aqui vendo o resultado do julgamento do Moro, ainda está esse 3-2 está um tempão aí, não muda, entendeu? O que está acontecendo? Eu saí, voltei e continua 3-2. São quantos, Miguel? São quantos? São quantos? São sete. São o presidente e o relator e mais 5. Ao todo, 7. É retranca, Miguel, é retranca. Né? Custa sair o gol. Em relação ao Ziraldo, eu vou aproveitar aqui e falar uma coisa que o meu filho até disse que eu deveria escrever, mas eu não vou escrever não, porque eu prefiro dividir aqui com vocês. É engraçado, eu tive um dia estranho ontem, porque por causa do meu problema com o Globo, que eu processei por uma questão trabalhista, né, que eu processei o Globo e ganhei a ação, uma ação trabalhista, não era nem uma ação ideológica, uma ação trabalhista. Por conta disso, eu me tornei persona não grata naquele jornal. E eles não me citam, eu não existo para eles. Então, na história do Ziraldo, eles fizeram muitas matérias, foi até muito elogiável, a cobertura foi muito merecida, né, do Ziraldo em todos, a Globo News, o Globo e tudo mais. Mas eu não sou citado, então parece assim que eu nem conheci o Ziraldo. Entendeu? Fica uma coisa estranha, porque não é nem por mim, é em relação à verdade dos fatos, entendeu? O Ziraldo faz parte da minha vida desde os meus 17 anos, entendeu? Então, eu queria só deixar aqui claro que eu não sou aquela ausência lá, eu sou essa presença aqui. Eu tive presente na vida do Ziraldo quase o tempo todo, mesmo quando eu fui para a Itália, nós nos encontramos lá, acompanhei o Ziraldo o tempo todo, quer dizer, então, só queria deixar esse esclarecimento,
em função de uma falta de profissionalismo, você não precisa falar bem de mim, mas seja fiel à história, né? À verdade. Entendeu? Miguel, você foi apagado que nem Trotsky das fotografias. Exatamente, exatamente. Eu lembrei dessa história de apagar o Trotsky. Devem ter tirado você ali do Pasquim também, né? Exatamente. Então, eu não existo, entendeu? Eu não existo. Então, só queria dizer para o pessoal que eu existo. Quer dizer que a gente pode estar aqui, está te vendo, pode pegar em você. Lembrei que nós estamos digitalmente, então não posso pegar em você, mas sei que você existe. Não, o Miguel pode ser apenas uma criação da inteligência artificial. Sim, né? hoje em dia a gente não sabe. Eu sei de 4 apresentadoras de telejornal que são criadas. Eu 2 vi na isso. Índia, se eu não me engano, e tem na Europa. E é assustador, porque... Não, eu não fui criado pela inteligência, eu fui descriado pela inteligência. Desconstruído pela inteligência. Desconstruído, isso aí. Construído, exatamente. Mas, gente, falando aqui a gente tem tantas histórias, e eu acho, além de tudo, uma coisa que talvez não tenha sido muito falada, mas o Ziraldo era uma pessoa tão carismática e tão, assim, as pessoas adoravam. Quando ele começava a falar em qualquer lugar, num debate, todo mundo parava para olhar, porque ele tinha aquele jeito que não era um jeito formal de falar, era bem informal, mas de uma forma tão carismática que ele falava, que eu me lembro, durante muito tempo eu fiz as entrevistas do Café Literário da Bienal, aqui do Rio. Entrevistei o Ziraldo, inclusive, e tal, muita gente. Mas quando a gente sabia que quando começava uma agitação na Bienal, um tumulto, a gente sabia que era o Ziraldo chegando. E é impressionante, porque o Ziraldo era um popstar. O Ziraldo chegava na Bienal e era uma coisa, as pessoas saíam atrás dele em procissão, depois iam para o stand onde ele ia assinar, autografar os livros, e ficavam lá horas, as filas eram as maiores. Você me lembrou de uma coisa, eu vivi um episódio desses com o Ziraldo na Bienal mesmo. Ia ter uma palestra, e Ziraldo, eu estava na mesa também, mas Maurício de Souza, um bocado de gente, e eu fui no carrinho com o Ziraldo, porque a gente se encontrou ali na entrada da Bienal, se não me engano era época de bundas ou coisa parecida, a gente estava muito próximo, e aí fomos no carrinho, o carrinho do Ziraldo não andava. Não dava para andar, né? Carrinho de golfe, né, que circula ali. O carrinho, eu lá sentado do lado do Ziraldo, o carrinho não andava. O do Maurício andava, e ele não gostou, eu acho, porque o dele... Não, e aliás, era até uma roubada você pegar carona com o Ziraldo, porque você não chegava nos lugares. Não chegava. Mas eu queria falar uma coisa sobre essa coisa do Ziraldo e do carisma dele. O Milor dizia, meio nas turras dele com o Ziraldo, que Ziraldo não pensava, falava. Mas o processo, ele dizia isso desabonando um pouco naquela interessantíssima pendenga que foi a aventura dos dois a vida inteira, 50 anos de pendenga. E amizade, pendenga. Bom, era uma espetáculo. Mas, na verdade, o Ziraldo tinha a ideia central, o núcleo da coisa, e desenvolvia ela falando. Ele pensava muito bem enquanto falava, e desenvolvia ela falando. E não precisava de ter gente ouvindo, não. Mas ele desenvolvia na parte verbal dele, para você ver como era importante para ele comunicar. Não é à toa que ele acabou sendo monstruosamente genial em 2 formas complexas de comunicação, né? E a terceira, porque você falou essa terceira também, o Ziraldo numa palestra, era impressionante. E ele gostava de ser cercado pelas crianças, principalmente, ele se sentia muito feliz. Ele falava muito bem para criança e para adulto. Ele adorava isso, entendeu? Ele adorava esse carinho, essa troca de carinho e de tudo mais. Ele foi uma pessoa extremamente feliz, eu acho que o tempo todo. Eu nunca vi o Ziraldo deprimido, arrasado, nunca. Mesmo quando ele estava doente, ele estava sempre olhando para alguma coisa que ele percebia, que ele entendia e que fazia ele feliz. Entendeu? Eu lembro que eu contei a história nesse artigo que eu fiz aqui para o 247, mas o Miguel, você falou que ele falava tão bem para adulto quanto para criança, mas era a mesma linguagem, ele não mudava, era a mesma linguagem para adulto e criança. Mas eu que disse mas isso, ele tinha uma coisa. Uma vez ele falou, um tempo atrás, eu fiz uma das entrevistas que eu fiz com ele,
ele falou que não adianta não adianta você ser gênio, nem adianta você ter talento. Você tem que ser obcecado. E ele era tão obcecado, aí ele me contou essa história, que uma noite ele acordou de noite com uma dor de dente horrível e estava sofrendo e tal, e aí conseguiu arrumar um dentista de emergência e saiu de casa e foi para o dentista. E era um trajeto de 15 minutos de carro. E aí ele disse que nesses 15 minutos ele fez 3 páginas da Supermãe no trajeto, tendo dor de dente. Quer dizer, ele era completamente obcecado pelo trabalho, porque... Mas é um fato, viu? A genialidade tem que andar junto com esse foco intenso e patológico que é a obsessão, que a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Isso vale para quase toda forma de arte e, de certa forma, tenho certeza que Miguel passou por isso, assim como eu passei. Acho que os cartunistas que estiverem aqui com a gente sabem como é que é. Você desenha sem parar o tempo todo, gasta lápis, gasta tudo que é possível. Música é a mesma coisa, mas o Ziraldo ainda tinha a capacidade de trazer gente para dentro desse círculo, dessa zona de produção. Os americanos chamam de zone, né? Quando você está na fase criativa e produzindo. O Ziraldo trazia. Quando você olhava em volta, tinha mais 8 pessoas produzindo junto com ele, no ritmo dele. Acho que é por isso que ele conseguiu fazer tanta coisa grande, né? Revistas, publicações... Tira do Pererê. Você falou uma coisa que é verdade, ele só fazia coisa grande, né? Era uma coisa que tinha um tamanho, uma dimensão para ele e para as pessoas muito grande, quer dizer, ele era realmente grande. Se Ziraldo aparecesse hoje, ele ia ser pintor de mural desses gigantescos, como exatamente. Como Gêmeos. Gêmeos. Mas ele está mais para Gêmeos do que para o Cobra, é verdade. Mas, além de tudo isso, o Ziraldo tinha um amor pelo Brasil tão forte que ele criou a Turma do Pererê lá atrás, né, gente? Quando a gente só olhava para os desenhos americanos, estrangeiros, né? E ele criou... Gente, ele trouxe todos os nossos... A nossa mitologia, né, digamos assim, os nossos personagens das nossas histórias, ele trouxe e popularizou isso de uma forma que atravessou gerações. Né? O Ziraldo é anterior à entrada americana no Brasil. O Ziraldo teve uma infância carregada desses mitos. Exatamente isso. E o Ziraldo era um nacionalista disso. Ele não é um nacionalista escroto, fascista, o piloto, o canalha. Não, o Ziraldo era um sujeito que simplesmente amava esse lugar. Ele podia usar a palavra rincão sem parecer canalha. Rincão. O Ziraldo amava esse rincão, esse lugar, essa fauna, esse jeito, gostava de tudo. Conhecia menos do que a gente sabe hoje, porque coisas que nós sabemos hoje sobre o genocídio e sobre a escravidão. Nos anos 40, Ziraldo crescendo na escola, você não tinha aquilo, o ano que você forma mitologia. Mas Ziraldo entendeu essas coisas. Tanto é que é uma das pessoas que mais aprendia a se colocar no mundo onde ele vivia, o Ziraldo. O Ziraldo era muito moderno nesse sentido, muito, extremamente moderno. Então, e você sabe que todos os personagens do Pererê, todos os personagens são amigos de infância dele, são pessoas que viviam com ele ali em Caratinga, entendeu? Que ele foi botando o nome. Para dizer que o nacionalismo que o Ziraldo praticava era amoroso e não excludente, guerreador, imperialista ou fascista, como costuma ser 90% das vezes. Você falou uma palavra importante. O Ziraldo era amoroso em tudo que ele criava. Ele era amoroso também com as pessoas. Ele estava sempre ajudando todo mundo. Outro dia eu ouvi um amigo que falou assim, não, o Ziraldo soube que eu ia para Berlim fazer uma bolsa e ele conseguiu uma passagem para mim. Quer dizer, coisas assim, né? Que não tinha nada que ver... O Ziraldo não ficava mal-humorado nem com as pessoas que faziam mal a ele, entendeu? Nem com as pessoas que brigavam com ele. Quantas vezes eu defendi o Ziraldo em discussões das revistas e ele na boa, entendeu? Ele ficava na boa, não interessava. Eu me zangava muito mais do que ele. Ele e Milor tiveram uma dança interessantíssima, parecia um tango. Às vezes parecia agressiva, às vezes recuava, às vezes era amorosa. E os dois, em muitos projetos, o Ziraldo fazendo e o Milor em volta fazendo também, mas criticando. Isso não, isso vai dar errado, isso outro. Mas os dois funcionavam.
Sabe, assim, não é sempre que você encontra as condições necessárias para gente genial como esses dois, por exemplo, conviverem. E o caso feito do Ziraldo depende também de uma série de coisas. Eu vejo que o mundo hoje em dia restringe a aparição, o surgimento de um gênio tão enciclopédico, tão renascentista como o Ziraldo, por exemplo. Atrapalha um mundo de especialização, de recusa de algumas coisas, de retirada de humanidades do currículo. Vê, o Ziraldo é um cara das humanidades. Embora tivesse um desenho espetacular e compreendesse a modernidade, o Ziraldo era um cara de humanas. Você tem toda a razão. E isso transbordava na vida pessoal dele, né? Não só no trabalho dele, mas na vida pessoal. Eu acho que o Ziraldo ele é único. A contribuição que ele deu para a cultura brasileira e para acabar com esse complexo de vira-lata e trazer para a gente com força a brasilidade para a gente. Porque é isso que você falou, ele amava esse país, ele amava a nossa cultura, ele tratava tudo de uma forma leve e amorosa. Né? Miguel, fala dos amigos, porque você lembrou desse da Arthur Pereira, só dos amigos dele, isso é deliciosamente verdade. Não, e eu me lembro quando ele me contou isso, tinha muitos anos, eu estava começando a trabalhar com ele, e ele me citou um a um ali, inclusive o Geraldinho, que era o irmão menor dele. O irmão mais novo, que foi meu colega de grupo escolar. Você acredita que meu colega de sala de grupo escolar? O Geraldinho, eu acompanhei o Geraldinho, como acompanhei o Antônio, o filho dele, hoje grande compositor de trilha sonora de cinema no mundo inteiro. O Antônio, impressionante, menino premiado e tudo. Talentosinho. E o Antônio, eu peguei o Antônio, aquela foto que tem o Antônio vestindo a cueca do pai, entendeu? Que é uma foto que ficou famosa, que o Paulo Garcês, eu acho que fez. É o Antônio que eu pegava no colo, era o Antônio que tinha 2, 3 anos. É que o Ziraldo fez com a família dele também, a mesma coisa que ele fez com o resto do mundo. Todo mundo era artista e genialmente criativo ali. Todo mundo. É uma família. É uma família que eu me sinto realmente muito feliz de ter feito parte, entendeu? Eu continuo fazendo parte, entendeu? Se dependesse do Ziraldo, assim como se dependesse do Darcy Ribeiro, toda a escola seria como foi a educação que nós tivemos na escolinha do professor Ziraldo, que eu e Miguel tivemos, basicamente. Você estaria criando, refletindo e lendo o tempo todo, porque o Ziraldo escrevia tão bem porque era um leitor hiper ultra voraz. Né? Eu não sei nem que tempo ele escolhia para ler, né? Como é que ele conseguia ler? Porque ele leu no melhor período para ler, ele leu na adolescência. É o melhor período de todos para você ler, porque ali, cada livro... Te marca para sempre. Ele entra e fica na biblioteca. É isso mesmo, te marca para sempre. Mas uma coisa que eu fico triste de não ter... emocionado de falar do Ziraldo, porque, putz... a gente começa, não para mais. É bom a gente dar um destino ao nosso programa. Não, vou falar uma última coisa aqui, que eu nunca falei, mas que eu me arrependo. Arrependo não, porque naquela época a gente trabalhava tanto, não tinha nem tempo para ficar pensando em projetos, mas uma vez ele falou para mim, acho que a gente tem que fazer um programa na TV Cultura, não tinha TV Brasil, né? Que é o Zazezi Zozu, que seria Zapa, Zelito Viana, Zapa, Zelito, Ziraldo e o Zuenir. E o Zô seria o Zorro. Que eu falei assim, então o Zorro vai ser um convidado. Então, todo o programa... De entrar mascarado, você tirava... Vai entrar um mascarado... a cara do Ziraldo. Né? Aí eu fiz, nossa, essa ideia é maravilhosa, e a gente falava sobre isso, mas nunca rolou. Essa é uma das 500 ideias que ele teve. Milhares, era uma fábrica. Eu queria aproveitar também uns minutos para lembrar do Ikenga, o cartunista que se foi também no dia anterior, do Ziraldo, amigão meu, coisa assim. E os dois, aliás, eram membros da sociedade, da Academia da Cachaça, né? Os dois eram. Flamenguista, cartunista negro, raríssimo quando surge, ele dizia que era o único, sociólogo, um cabeça boa, gente bacana pra caramba, e extremamente importante na questão da representatividade, de ocupar um espaço que deveria ter muito mais, e hoje, graças à luta e a tomada de consciência de muita gente, de muitos militantes, você tem muitos cartunistas negros e negras, muitas meninas, muitos LGBTQI+, e etc. Mas não naquele momento, né, Miguel? Que a gente sabe, quando o Ikenga chegava no Pasquim, era só ele.
E a gente tinha uma deferência especial, porque era uma figura especial, né? Então, ele era divertidíssimo, muito inteligente. Muito legal. Foi uma surpresa, realmente, a morte dele. Foi. Ele tinha acabado de fazer o exame, estava tudo ok, coração e tal, enfim, infarto. Uma bela morte. Assim, quando você pensa, é uma morte muito boa. Os chineses têm isso, né? Que você tem uma boa morte. É uma morte boa porque é rápida, indolor e tal. É mais triste quando você vê a morte. É triste para quem fica, né? Para quem fica também, mas para a pessoa que morre, deve ser muito difícil também. Em todo caso, queria registrar aqui que, junto com o Ziraldo, subiu também o Ikenga, e eles devem estar batendo alguns papos interessantíssimos em qualquer outra dimensão, que não essa aqui. E é parte da nossa estatística, né, da nossa idade, de tudo mais. A gente vai perdendo. Também, sinal de que esses tempos estão se encerrando, com chave de ouro, claro, mas estão se encerrando, e tem um capítulo todo novo pela frente, que tomara a gente que pode dar um empurrão. Tão brilhante, né? Tomara que seja tão bom. Empurrões e tudo mais. Eu vejo há muita gente muito brilhante, muita gente muito genial acontecendo, há mudanças na linguagem e tudo. Eu acho que Ziraldo, principalmente, que Ziraldo é o maior formador, deixou muitos filhos, netos e bisnetos. É engraçado porque os bisnetos do Ziraldo conhecem ele. Ao contrário dos bisnetos de outros cartunistas e desenhistas, os bisnetos do Ziraldo, os filhos dos filhos dos filhos de quem leu as coisas do Ziraldo, conhecem o Ziraldo. A gente não teve aquele programa com o Paladino, Miguel, em que o Paladino, que é um jovem, fantástico jornalista de 26 anos, 24, né? 24. O apelido dele era Menino Maluquinho. Exatamente. Olha só, gente. Saber que o Ziraldo ficou. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje a gente tem um tempo um pouquinho mais curto. A Elizabeth Coutinho falou assim: vocês três nos dão muita leveza, esqueço até que existe o bolsofascismo no Brasil, mas a gente vai ter que falar no fascismo e no Brasil, porque está acontecendo uma coisa que a gente já tinha conversado com isso no começo, né? A gente falou sobre isso. Essa história do Elon Musk interferindo na soberania brasileira, né? Se metendo aqui no Brasil, falando coisas... Isso aí não é uma coisa isolada. Eu fiquei pensando, hoje a gente até conversou com o Sérgio Amadeu, que é ligado ele foi presidente dessa coisa esqueço o nome aqui, formal da internet, e ele é um cara que participou do marco temporal da internet e tal. Não é marco temporal, é o marco zero, não. É marco temporal é das terras indígenas. Não, é o marco da internet. Daqui a pouco eu lembro. Mas aí é o seguinte, eu fiquei pensando na conversa com ele, dizendo, não, a coisa mais importante é essa votação na Câmara para aprovar o projeto da lei de regulamentação, porque senão o STF a cada vez que acontece um caso, tem que ir lá e resolver aquilo, ou a Procuradoria, ou o Ministério Público, enfim, precisa dessa lei, precisa que isso seja votado, já foi no Senado, falta o Congresso, ele disse que isso é a coisa mais importante. Mas eu pensei assim, mas por que está acontecendo esse negócio? Primeiro, a gente tem eleições municipais daqui a pouco. Outra coisa que eu pensei, porque isso é todo um conjunto fascista com seus tentáculos tentando abraçar a gente, como estão fazendo no mundo inteiro. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo, que eu vi outro dia, o Bolsonaro convocando as pessoas para uma manifestação aqui no Rio, no dia 21 de abril, e o Aroeira ficou fora de foco, mas convocando isso agora. Então, acho muito estranho que tudo isso esteja acontecendo agora, num momento que esse cerco está meio que se apertando. Aí você vê no Equador um cara lá de extrema-direita, o presidente, invadindo uma embaixada, coisa que não aconteceu nem durante a ditadura militar nesses países da América do Sul. Não, tudo bem, melhorou um pouco. Então, a gente está vendo isso, a gente está vendo o Milei, a gente está vendo a aproximação da volta do Trump. Então, isso é uma coisa meio orquestrada
E aí vem o Musk e começa a dizer que vai vazar dados de todo mundo, vai vazar dados do Lula, que ele parece que nessa madrugada ele promoveu um bate-papo com bolsonaristas, aí ameaçou de novo, e eu li em algum lugar, mas eu não confirmei, que ele teria retirado pessoas, seguidores de pessoas de perfis de esquerda. Quer dizer, eu também li sobre isso. eu não sei se ele vai dar um passo atrás, porque com a China ele não mexe. Ele não deu uma palavra sobre o que os americanos, a ameaça dos americanos ao TikTok. Ou vocês vendem para a gente, ou vocês serão banidos daqui. Quer dizer, se ele está perseguindo a liberdade de expressão, é claro que é cínico e é hipócrita. E é claro que não é isso, porque ele não tem nem a vontade de disfarçar. É isso mesmo, ele está entrando de sola. Então, eu acho São muitos motivos, e esse é um deles. Eu concordo. Que há esse... Tem um motivo econômico também, né? Tem um motivo econômico, eles são homens de negócios, são capitalistas, estão defendendo... Mas se o Brasil suspender o X, né, o Twitter, eles vão perder muito. O Brasil é um mercado imenso. Sim, mas tem um negócio interessante também. Eu acho que é mais poder do que dinheiro. Ele tem negócios com o Lema. Hoje eu estava começando a ler um artigo, quando aí a gente teve que parar para começar, falando isso. Ele tem alguns negócios interessantíssimos com o Lema, e parte das empresas aposta nas bolsas numa certa queda de algumas coisas no Brasil. Então, de certa maneira, você sabe que um cara desses, ele usa cada declaração dele como ferramenta para movimentar os movimentos dele no mercado. Evidentemente. Então, isso é um dos fatores. Além disso, ele é também um ideólogo, ou melhor, ele é um aspirante a ideólogo da extrema-direita. Ele se sente um libertário. Ele é da África do Sul. Então, eu acho que ele é um cara construído num racismo estrutural tão intenso que a essência do colonialismo é você estar dentro da casa de quem você escravizou. Como é aqui na nossa América, onde nós estamos na casa de quem nós assassinamos. Tem isso também. Mas, no caso ali, ele é um exemplar disso. Entra nessa... Então, você vai juntando os motivos e, certamente, os departamentos dele, porque uma coisa que a gente não tem e eles têm, é um montão de gente trabalhando para eles com sofisticados algoritmos e computadores bem modernos, calculando a probabilidade de tudo. É um momento, ele deve ter achado que era um momento excelente, estrategicamente falando, para dar uma mordida. Só que ele talvez tenha provocado uma reação muito grande aqui no Brasil. E eu imagino, viu, Regina, viu, Miguel? Vê se todo mundo concorda comigo ou não, mas quase todo o país do mundo deve estar pensando, igual na música, se ele fez com eles, vai fazer comigo. É lógico, é claro, claro. É marco regulatório, gente. Regulatório, eu já tinha lembrado antes, mas não quis interromper. Nossa, o internauta sempre... Obrigado aí a ajuda. Pois é, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu não consigo ainda fechar o raciocínio, entendeu? Qual é a verdadeira intenção por detrás da atitude dele. Se é burrice, se é excesso de inteligência, se é uma articulação, se é... Não sei. Vocês lembram daquele tratado do Atlântico Norte? Não sei se é Atlântico Norte. É um tratado comercial que foi feito com países do Atlântico. Qual que era a ideia? Era de que se estabelecessem normas jurídicas que fossem acima das normas jurídicas dos países membros do tratado. Olha bem, Regina. Isso é a internacionalização, isso é exatamente o que um cara feito Elon Musk quer e precisa, ou qualquer um dos outros bilionários transnacionais que existem por aí. São 5.200 e poucos, né? Tem até uma brasileira também, uma jovem. Então, acho que isso é uma das coisas que eles estão já construindo isso há algum tempo. E, de vez em quando, aparece uma oportunidade, digamos, deles entrarem de novo com o projeto. Eu penso muito dessa forma, que são muitos fatores, e, de vez em quando, confluem uma sequência e você faz um esforço extra, que eu acho que eles estão fazendo agora. É um bom momento para a gente regulamentar mesmo, porque não seria a primeira vez que o Brasil serviria de modelo para isso. Já houve alguns embates, até do Xandão, com as redes, que outros países trouxeram e levaram para lá, para servir como jurisprudência. As pessoas... momento, passar por cima das leis locais. Tem essa polêmica de que regular é censurar. O que não é apenas civilizatório, gente. A mesma coisa se você tem uma lei
que você não pode matar, você não pode esfaquear o seu vizinho, é um regulamento. Ah, não, tem que ter liberdade para matar o seu vizinho. Não, é apenas civilizatório. Então, e isso também, a grande mídia, a mídia tradicional, sempre foi contra a regulação da mídia, porque diz que é censura. No entanto, países como Estados Unidos, Inglaterra, todos têm essa. Né? Você não pode, não é liberdade de expressão, não é liberdade de você mentir, de você caluniar, de você atacar o outro sem nenhuma resposta. Como disse o Dino, até a instituição mais íntima que a espécie humana inventou, que é o casamento, tem regras bem definidas. Pois é, eles até falaram isso. Agora, é porque os tempos mudaram, gente, não é mais a mesma coisa. Inclusive, o acesso à informação é quase que total. Então, é preciso regulamentar, entendeu? Senão vira... É exatamente isso, Miguel. Você está conseguindo fechar. Eu fiquei pensando muito nisso hoje, que, aliás, o Sérgio Amadeu, que é uma pessoa ótima, a gente podia até trazer ele aqui um dia, ele foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, ele está por dentro da coisa do software de livre e de tudo, e ele disse o seguinte... Isso que você falou agora, Miguel, esse poder sobre os meios de produção da linguagem, né, e da informação, eu fiquei pensando, não, hoje em dia, e a gente já vem falando sobre isso aqui, você não precisa do exército nem dos militares para dar um golpe. Você sequer precisa da passeata da família com a propriedade e a liberdade, sei lá o que, aquela passeata que teve na época... Tradição, família e propriedade. Tradição, família e liberdade. Que teve em 64, você não precisa nem de povo na rua. Os golpes hoje podem acontecer dessa forma, né? Entrando nesses meios. E a extrema-direita é muito mais sagaz do que a esquerda nessas questões. Não quer dizer que eles estão mais inteligentes, que eles trazem valores importantes, claro que não. Mas o que ele disse hoje, o Sérgio, que eu fiquei pensando, ele disse assim, não adianta só a regulação. Não, isso vai ser uma parte do problema. O resto do problema é que a gente precisa se movimentar, a sociedade precisa se mexer. E eu falei com ele, olha, eu acho que a esquerda tem mania de esperar, já que a gente ganhou a eleição, né? Botou o Lula ali, a gente se livrou do fascismo momentaneamente, fica todo mundo achando que, bom, então agora o governo tem que resolver essa parada. E o governo está nesse... Não é por aí. O governo está nessa linha tênue, porque é uma frente, né? Não é um governo do PT, é uma frente ampla política, e eles têm que caminhar nesse fio aí pequeno, mas a gente tem que se mobilizar. A sociedade civil tem que achar que não, é o nosso problema, não é o governo não vai resolver isso, não. Sociedade civil. Eu tenho a impressão que não há mais sociedade civil, porque nós estamos numa guerra, como você bem falou, não usa mais as ferramentas que a guerra usava antes. Da mesma forma como a gente não guerreia com espada e lança. A guerra está sendo feita no campo da comunicação e no campo da legislação. Quando você derruba direitos, ou você abre, escancara portas, ou aparece com brechas jurídicas. Por exemplo, aquele Tratado do Atlântico, cuja ideia era passar por cima, era criar uma brecha jurídica para simplesmente ignorar o que o Xandão, por exemplo, está tentando fazer agora. E eu quero deixar explícito que eu não sou um fã do Xandão, simplesmente. Não sou o cara que... Xandão é um cara interessante, mas assim, quando o assunto é mercado, ele está sempre contra a gente. Não tem como, mas nesse caso... Quando o assunto é Temer. Quando o assunto é Temer. Nesse caso, não tem o que fazer. E não é só ele. Uma parte enorme da direita habitual brasileira também não gostou de nada do que o Elon Musk andou falando. Então, a chance de que passe no Congresso agora uma legislação de controle é muito grande. Nesse sentido... Tomara. Eu acho que é grande, mas nesse sentido, de qualquer modo, ele mexeu no caldeirão. Geralmente, quando você mexe no caldeirão, e essa é a conclusão do meu raciocínio, você acha que está pronto para enfrentar as consequências. Como eles não dão ponto sem nó, eles estão achando que estão prontos e que nessa queda de braço, nesse momento, a médio prazo, eles acham que vão sair vencedores.
Eu não sei, eu estou mais otimista do que isso. Eu só queria dizer uma coisa, assim, em termos de genérico, complementando o que eu tinha falado antes, que hoje a informação ela não favorece a reflexão, ela é uma imposição. Antigamente, aqui no Brasil, sobretudo, pouca gente lia. O jornal era lido por uma elite que conseguia comprar o jornal e ler os livros muito menos. Então, a informação, de uma certa forma, era... Quero só... Só um minuto, Aroeira, para eu fechar. Ela era controlada de uma certa forma, você não tinha esse tipo de preocupação. Com a evolução que a comunicação teve nesses anos, qualquer pessoa tem acesso ao celular, qualquer pessoa tem acesso àquela informação. E a direita se aproveita desse canal justamente para massificar, para impor uma verdade ou uma mentira como se fosse verdade. Então, fica muito mais difícil você levar a reflexão a essas pessoas. E, basicamente, acabou o nosso tempo. Não, mas deixa eu falar só mais coisa. Eu acho que a extrema-direita está muito organizada e, socialmente, com os seus iguais, eles estão avançando e cada vez trazendo mais gente, principalmente jovens, para o seu lado. E quando eu falo que a gente precisa se organizar, que a sociedade civil, que está desorganizada, como você falou, Aroeira, precisa se organizar de novo, mas se organizar agora dentro de outros moldes, que é dentro desses moldes de rede social, de formação das pessoas, formação política dos jovens, e eu não estou vendo isso acontecer, então eu não sei se eu estou tão otimista, não, eu tenho medo. É realista, mas assim, esse é um assunto para a gente conversar realmente no outro programa, Muito. Porque as dificuldades são muito grandes. Mas vocês querem que eu passe as charges ou deixamos? Está passando, se é que vai dar Temos tempo. 2 minutos, passa correndo. Passa um carrossel rapidinho, assim, quando você puser o dedo. Vou ver se eu consigo. Pois vamos lá. Bom, enquanto a gente passa as charges, eu vou aproveitar e fazer meu jabazinho, já que eu vou sair correndo daqui para tocar. Pessoal, convido todo mundo para ir lá para o Desabotequim, que fica lá no Flamengo, lá na Travessa dos Tamoios 32, porque eu e o Igor Essa, aliás, não, o G, o irmão do Ziraldo, sempre falou, é errado falar eu e fulano. O Igor Essa e eu vamos estar lá tocando. É mais educado, É mais educado. Vamos estar por lá tocando samba jazz, boleros e um bocado de coisas divertidas. E ajudando, vamos tocar algumas coisas bacanas, vamos tocar o bolero que o Ziraldo adorava. Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora. Pois é. Por que você fala Travessa dos Tamoios e não dos Tamoios? Porque eu falo assim desde criança. Olha só, eu quero fazer trazer um jabá também, gente. Eu vou sair daqui correndo também, não sei se Miguel vai. Vai ter agora um debate Eu ia até te perguntar, no Casa Grande. Lá no Casa Grande, Democracia Sempre, com Nilmário Miranda, Amir Haddad, João César Carlos, Dulce Pandolfi, Lincoln Pena e Delgarde, e é agora às 6h, no Teatro Casa Grande, na Avenida Fran de Melo Franco, aqui no Rio. Eu fiquei de dar um pulo lá, sim. Vamos lá. Acabou o nosso tempo, gente. Acabou. Hoje a gente ficou encantado com o Ziraldo e depois irritadíssimo com o Musk. Não, a gente estava tão aqui enfático, né, que acabou o nosso tempo. Vamos guardar essas para a próxima e a gente faz um programa inteiro de charge. Pode ser? Pode ser. Gente, obrigada. Vai terminando aí que eu vou terminando aqui. Tá bom. O Ratinho não foi parte do nosso assunto, essa aqui é de amanhã. Não dá para passar a charge, a gente esquece. Não dá tempo, porque agora começa o Léo ao Quadrado. Aliás, recomendamos que vocês fiquem para assistir. Beijo, Miguel, beijo, Aroeira, beijo a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima terça. É isso aí. Beijo, gente. Tchau.